47. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 461, Vermelho, Preto e Dourado. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site da Mon. Ativou o livro de habilidades e uma enxurrada de informações imediatamente invadiu sua mente. Sussurro de Sangue, a habilidade que ele pode usar para se comunicar com pessoas marcadas por seu sangue. Agora era hora de ver se a maldição onipotente conseguiria bloquear até mesmo essa habilidade, uma habilidade que usava seu próprio sangue para se comunicar. Damon fechou os olhos, ativou a habilidade e se concentrou. No instante seguinte, viu-se um lugar escuro no meio do nada. Sem chão, sem céu, apenas escuridão vazia. Era como se estivesse parado no vazio. Mas não estava sozinho. Fios brotavam dele em todas as direções. Fios finos vermelhos, fios pretos e até alguns dourados. Não alguns. Muitos. Assim que os fios dourados começaram a aparecer, eles simplesmente tomaram conta de todo o espaço. Damon ficou completamente chocado. Havia milhões desses fios. Ele sentiu como se sua mente fosse se romper com a quantidade deles. Todo o seu ser de repente se sentiu trêmulo e fraco. Quanto mais ele olhava para esses fios, maior a dor. Ele mal conseguiu alcançar uma fina linha vermelha antes que tudo se quebrasse e ele fosse expulso do vazio. Damon engasgou, ainda sentindo o efeito da habilidade. Que porra foi essa? Por que havia tantos fios? Ele esperava apenas 6 ou 10, já que tinha apenas alguns seguidores e feras ou outros seres presos. Mas ter tantos fios. Ele se forçou a respirar lentamente. Seu coração batia forte. Sua cabeça latejava. O vazio ainda estava lá, como um hematoma em sua cabeça. Tantos fios o sobrecarregaram completamente. Além disso, ele nem teve a chance de alcançar nenhum fio. Não era como se ele pudesse tentar essa habilidade novamente. Algo lhe dizia que sua alma simplesmente explodiria se tentasse fazer aquilo mais uma vez. Mas uma habilidade inútil. Ou talvez ele tivesse exagerado. Damon ponderou silenciosamente sobre tudo o que vira. O mais intrigante era que o número de fios dourados era muito maior do que o número de fios vermelhos e pretos. Se todos esses fios estivessem ligados a ele por laços de sangue, então o que significavam as três cores? Ele fechou os olhos e de repente se lembrou de algo. Erin. Ele sentiu Erin quando estendeu a mão através do fino fio vermelho naquele momento final antes de tudo se fechar. Espere um segundo. Se os finos fios vermelhos representavam seus seguidores ligados ao sangue, como Erin, Mark e Kat, e se todos os fios estavam conectados a ele pelo sangue, o que poderiam ser as centenas de fios dourados? Não era como se ele tivesse qualquer relação com aquelas centenas de pessoas. Seriam elas as pessoas cujo sangue ele havia devorado? Não. Isso não fazia sentido. Mesmo que ele tivesse consumido o sangue delas, o sangue dele não tinha nada a ver com elas. Um pensamento surgiu de repente em sua mente. Seriam eles os outros seres com a sua linhagem? Damon congelou ao pensar nisso. Ele só tinha uma fração de sua linhagem. E se essa fração fosse realmente pequena? E se seus poderes de linhagem estivessem fracos e tivessem tantas limitações porque ele compartilhava sua linhagem com tantos seres? E então, havia o fato de que ele era capaz de alcançá-los, ou pelo menos imaginá-los. Mas e se alguém mais forte do outro lado pudesse fazer a mesma coisa e alcançá-lo? Então eles não seriam capazes de caçá-lo e devorá-lo, consumindo sua linhagem e tudo o que ele havia reunido até então? Damon estremeceu. De repente, percebeu algo. Estava em uma corrida desenfreada. Sua linhagem, a bomba relógio, era ainda mais perigosa do que ele jamais imaginara. Era caçar ou ser caçado. Ele precisava fortalecer sua mente e alma rápido o suficiente. Precisava ser o primeiro a alcançar os outros e devorá-los. Caso contrário, seria ele quem seria devorado. Damon se recompôs. O pânico não ajudaria. Ele precisava pensar com clareza e se fortalecer. Fechou os olhos, acalmou-se e respirou fundo algumas vezes. Primeiro, o mais importante. Tentou novamente estender a mão com a mesma habilidade. Mas desta vez, ele não exagerou como da última vez. Na verdade, ele não ativou a habilidade em si. Ele apenas desejou se comunicar com Erin e, no momento seguinte, sentiu uma aura fria e venenosa. Meu senhor, é você? Damon sorriu. Erin, onde você está agora? Já se recuperou o suficiente? Enquanto isso, de volta ao continente da facção da luz. Você tem certeza de que a maldição está em vigor e funcionando plenamente?
Michael olhou severamente para Viola e perguntou. A princesa negra, no entanto, apenas zombou em resposta. Por quê? Está duvidando das minhas habilidades agora? Mano, vamos lá. Você precisa relaxar e confiar um pouco nos outros. Viola é imbatível nessas coisas. Ainda estou tentando me livrar da maldição de amor que ela lançou sobre mim. Reinhard piscou para a mulher sentada à sua frente no enorme salão de reuniões. Michael ignorou completamente o sujeito e continuou. Não estou duvidando das suas habilidades. Também não preciso dizer o quão importante esta batalha é. Quando o portão do trono dourado se abrir, este palhaço não poderá ter nenhuma vantagem. Entendeu? Viola zombou, mas não disse nada. Essa maldição tem que durar, Michael repetiu. Não pode haver erros. Precisamos ser os primeiros na fila para o trono dourado. Então, deixe-me perguntar novamente. Você tem alguma maneira de monitorar a eficácia da maldição? Ela vai se deteriorar com o tempo e há alguma chance daquele palhaço quebrar a maldição antes do tempo acabar? Deus vampiro mais forte. Capítulo 462. Onde diabos ele está? Negativo. Viola balançou a cabeça com firmeza. Não há absolutamente nada que ele possa fazer para escapar do meu alcance e, quando a maldição enfraquecer, tudo já terá acabado. Seu salão de sangue terá caído e ele se tornará um ninguém neste continente. Sugiro que você vá cuidar dos outros assuntos em vez de perder tempo me fazendo essas perguntas inúteis. Viola então se levantou e saiu da sala sem fazer nenhuma cara feia para Michael. Aí. Isso deve doer. Reinhard riu. O menino de ouro ignorou completamente. Ele se levantou e deu um tapinha em Michael. Tudo bem. Relaxa e pega leve. Mulheres bonitas são assim. Elas podem nos tratar como quiserem. É a regra, mano. Michael deu de ombros e, no segundo seguinte, ele também desapareceu da sala. Apenas Reinhard permaneceu. Um brilho astuto surgiu silenciosamente em seus olhos, mas desapareceu rapidamente quando ele voltou à sua postura casual. Ele riu alto e também saiu da sala. Algumas horas se passaram e então 2 dias inteiros se passaram. Onde diabos ele está? Ele poderia pelo menos ter me mandado uma maldita mensagem antes de desaparecer assim? Katia andava de um lado para o outro na sala do trono do salão de sangue. Já fazia quase 2 dias, e ela ainda não tinha notícias de Damon. Você está agindo como uma dona de casa preocupada, Marca provocou. Katia lançou-lhe um olhar furioso, o que o fez rir nervosamente. Tudo bem. Tudo bem. Mas você sabe como ele é. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Talvez ele esteja em uma situação em que não consegue entrar em contato conosco. Não podemos fazer nada. Só nos resta esperar para ver. Katia cerrou os dentes. Vamos lá. Deve haver algo que possamos fazer. Ela continuou andando de um lado para o outro na sala. Elora, Teuton e Riven esperavam em silêncio no fundo da sala do trono, todos ouvindo atentamente, mas ninguém ousando dizer nada. Bem, pelo menos não Teuton e Elora. De repente, Riven falou. Minha senhora, não podemos simplesmente perguntar aos vampiros que estão chegando aqui? Eles não podem fazer um portal para as montanhas carmesins ou seja lá o que for. Talvez então possamos ir até lá e procurar o senhor. Varnix, que entrou na sala, respondeu à pergunta em nome de Katia. As famílias herdeiras das montanhas carmesins jamais arriscariam algo assim por causa de um pequeno salão de sangue como o nosso. Abrir um portal daqui para lá é como dar às facções da luz acesso direto ao nosso santuário interno. Eles jamais concordarão com isso. Varnix então se virou para Katia e Mark e curvou a cabeça respeitosamente, demonstrando o mesmo respeito que costumava demonstrar por Damon, talvez até mais. Damon podia ser o atual senhor do salão de sangue, mas esses dois eram indivíduos com a bênção de um deus e, aos seus olhos, isso exigia uma reverência muito maior. Minha senhora e meu senhor, recebemos notícias. Os cães sagrados e divinos finalmente se movimentaram. O exército começou a marchar e deve chegar à nossa porta em algumas horas. A batalha está prestes a começar a qualquer momento. Precisamos nos preparar e mobilizar nossas unidades. Devo dar o comando final? Eu. Katia gaguejou um pouco, sem saber o que fazer, mas Mark respondeu decisivamente, assumindo o comando. Sim. Faço o anúncio. Tudo deve estar perfeito. O Lorde pagou 2,5 bilhões de moedas de ouro. Não é uma quantia simples. É melhor que os reforços estejam preparados. Tudo precisa correr perfeitamente,
E tanto nosso ataque quanto nossa defesa precisam ser sólidos como uma rocha. Venceremos esta batalha com ou sem o nosso Lorde do Salão Sangrento. Deixe isso claro. Como não havia como ajudar Damon pessoalmente, isso era o mínimo que podia fazer. Ele garantiria que eles não perdessem aquela batalha em nenhuma circunstância. Varnix curvou-se novamente e rapidamente desenrolou um mapa rudimentar sobre uma mesa baixa. Por favor, meu senhor. Dê uma olhada na planta e me diga se está do seu agrado. Ele descreveu toda a cidade e os reforços recém-posicionados. Apontou para as estradas que o exército usaria e para onde colocaria os magos e os arqueiros. Descreveu todos os detalhes da preparação da batalha e aguardou a resposta de Mark. Mark parou um momento e observou tudo. Fez o possível para ver se havia algo que pudesse contribuir, mas, no fim das contas, Varnix era muito mais talentoso e experiente do que ele jamais foi, especialmente nesse tipo de coisa. Ele só podia concordar com o planejamento dele. Por onde você acha que eu deveria começar? Ele perguntou a opinião do velho vampiro. Mas Varnix balançou a cabeça imediatamente. Meu senhor, acho que o senhor deveria esperar. Acho que deveríamos primeiro dar uma olhada no terreno antes que o senhor intervenha. Mark assentiu. O vampiro então agiu rapidamente enquanto Mark e Kat ficaram se encarando. Porra, isso está realmente acontecendo. Kat finalmente falou. Como vamos vencer sem ele? Mark também tinha uma expressão séria no rosto. Temos que vencer, não importa o que aconteça. Simplesmente não há outra escolha. O que vamos fazer primeiro? Kat estava muito nervosa. Da última vez, eles estavam apenas lutando como parte do exército, mas desta vez, tudo era diferente. Mark apontou calmamente para as estradas principais no mapa. Trancamos os portões. Colocamos os arqueiros nos telhados e os magos onde eles possam cobrir as linhas de avanço. O exército se mantém em reserva atrás da Cordilheira Leste. Se os cães romperem a frente, nós os encaminhamos para a zona de matança perto do antigo mercado. Magos aqui e ali. Curandeiros separados em 3 grupos, e o resto teríamos que ver e organizar com base no andamento de tudo. Elora deu um passo à frente. Vou ficar com o pelotão da frente com Kaioton. Vamos defender a estrada central. Deus vampiro mais forte. Capítulo 463. Anúncios chocantes consecutivos. Kat respirou fundo. O plano era prático e organizado, mas será que realmente funcionaria? 2,5 bilhões de moedas de ouro haviam lhes rendido muitos reforços, de alta qualidade e totalmente equipados, mas seria realmente o suficiente para resistir a uma onda de NPCs, sacerdotes e NPCs divinos do reino? Ela não queria decepcionar Damon, não importava o que acontecesse. Mark, você pode me dizer novamente onde eu deveria estar e o que eu deveria fazer? Mark assentiu e repetiu tudo. Enquanto o grupo continuava a discutir o possível curso da batalha e todos os obstáculos que poderiam enfrentar, um barulho alto os interrompeu. Pessoal, cadê o Manozão? Tenho uma notícia importante para ele. Espectro de sangue entrou na sala do trono com um sorriso estampado no rosto. Fênix o seguiu, calmo como um lago escuro, com os olhos examinando a sala. O que aconteceu? Marx se virou para olhá-los. O humano não está aí? Tá. Enfim. Vocês vão rir disso. Sabem o que os outros jogadores estão fazendo agora? Ele riu. Confira o chat mundial. Isso é hilário. Vai ser um massacre completo. Será que essas pessoas não entendem do que o Big Brother é capaz? Contra ele, até um exército de jogadores é completamente inútil. O que esses idiotas estão planejando fazer? O rosto de Marx se fechou. Ele tinha a sensação de que a situação não era tão engraçada quanto o sujeito estava fazendo parecer, e no momento em que abriu o chat mundial, soube que estava certo. O mundo inteiro estava olhando para Nier e falando sobre a batalha de cerco ao Salão dos Vampiros. O bate-papo anterior era sobre a zona abissal e discussões sérias sobre como quebrá-la, mas de repente, de alguma forma, a atenção pareceu ter se voltado novamente para o Deus Sangrento e a cidade de Nier. Alguém falou sobre como seria fácil acumular pontos de reputação e fama em uma batalha em larga escala, e o incentivo sutil dessa pessoa fez com que vários jogadores embarcassem no trem para a cidade de Neira. Então, a bola de neve começou e era impossível tirar a cidade dos holofotes. Pessoal, ouvi dizer que outro cerco vampírico vai acontecer em algumas horas. Vou até lá. Quem mais quer se juntar a mim? Cerco de vampiros. Estou aí. Preciso de curandeiros e alguns tanques. Me mande uma mensagem privada. LOL, vocês estão brincando?
Da última vez, todos que foram lá morreram. É suicídio ir para a cidade de Nira hoje. O Deus do sangue vai acabar com vocês, vadias. Quem está transmitindo isso? Quero assistir ao caos. De jeito nenhum. Não vou ser massacrado de novo. Já perdi muitos níveis na zona abissal. Pessoal, ouvi dizer que os figurões do salão sacerdotal e do templo divino vão participar desta vez. Não tem como o Deus sangrento vencer desta vez. Foda-se. Não consegue ver a tabela de classificação? Esse cara é o cara mais poderoso do momento. Não tem como ele perder. Ele é só um cara. Ouvi dizer que milhares de NPCs estão atacando a cidade de Niera desta vez. Não tem como ele vencer. Eu vou lá, vadias. E daí se eu morrer, é só uma morte. Conte comigo. Preciso participar disso. Seu funeral. Você vai comer merda quando tudo isso piorar. E o bate-papo continuou de forma semelhante. Claramente, a opinião pública estava bastante dividida. Alguns queriam participar e outros não queriam arriscar seus itens e níveis. No fim das contas, a situação não era tão ruim quanto poderia ter sido. Pelo menos o ponto crítico não estava lá. Não havia nenhum gatilho que pudesse criar uma mentalidade de turba. Mark soltou um pequeno suspiro de alívio. Com Damon desaparecido, eles realmente não precisavam dessa complicação adicional. Espectro sangrento riu e caminhou até ele, dando um tapinha no ombro de Mark. Eu não te disse que você ia achar isso engraçado. Cadê o manozão? Quero conversar com ele sobre algumas coisas. Desta vez, eu também quero participar. Mark ignorou os comentários frívolos e abordou apenas o último ponto. Você quer participar? Isso faria de você um jogador da facção sombria. Tudo bem para você? Você é um cavaleiro. Isso pode ter consequências ruins para sua classe. HMMM. Espectro sangrento franziu a testa. Eu disse a mesma coisa a ele. Poenix suspirou. Droga. Então por que diabos ainda estamos na facção da luz? Não podemos desertar para a facção das trevas logo? Isso é besteira. Eu também quero estar no time do mano mais velho. Poenix esfregou as têmporas e olhou para Mark, que assentiu silenciosamente. Irmãos mais novos eram uma dor de cabeça. Não havia necessidade de palavras para expressar essa verdade. A propósito, onde está o Deus sangrento? Ela também tinha algumas coisas para discutir com ele. Mark balançou a cabeça. Abriu a boca para responder quando, de repente, novas notificações do sistema apareceram na frente de todos, brilhantes e douradas. Jing. Dawnbreaker se tornou o novo senhor da cidade de Valera. Jing. Dawnbreaker ganhou o título de Martelo da Justiça. Jing. Dawnbreaker ganhou 10.000 pontos de reputação e 5.000 de fama. Jing. A guilda Northern Frontier se tornou a primeira guilda a possuir uma residência de guilda. Jing. A guilda Northern Frontier ganhou 10.000 pontos de reputação e 5.000 de fama. Ei, a cidade de Valera não é uma das cidades vizinhas de Niera? Perguntou o espectro sangrento. Ninguém respondeu, mas as expressões sérias nos rostos de Mark, Kat e Poenix dizia muito. Infelizmente, as notificações do sistema não pararam por aí. Mal havia se passado um minuto quando uma nova série de notificações soou alto. Jing. O herói celestial se tornou o novo senhor da cidade de Aga. Jing. O herói celestial ganhou 8.000 pontos de reputação e 3.000 de fama. Jing. A guilda Coalizão Europeia se tornou a segunda guilda a possuir uma residência de guilda. Jing. A guilda European Coalition ganhou 8.000 pontos de reputação e 3.000 de fama. Deus vampiro mais forte. Capítulo 464. Você não pode vencer, mano. Que diabos está acontecendo? A cidade de Aga também é uma das cidades vizinhas de Niera. Eu sei disso. Sempre usamos os portais de teletransporte da cidade de Aga para chegar aqui. Como é que o partido deles mudou de repente? Espera aí. Como esse desgraçado virou Lorde da cidade? Eu conheço a coalizão europeia e nunca tinha ouvido falar do nome desse cara antes. Mas as notificações do sistema não pararam. Outra série de notificações douradas brilhou intensamente diante dos olhos de todos. Jing. A sacerdotisa rúnica se tornou a nova senhora da cidade de Abiza. Jing. A sacerdotisa rúnica ganhou 5.000 pontos de reputação e 1.000 de fama. Jing. A guilda Southern Vanguard se tornou a terceira guilda a possuir uma residência de guilda. Jing. A guilda Southern Vanguard ganhou 5.000 pontos de reputação e 1.000 de fama. Os olhos de Bloodwright se arregalaram. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo.
Em um intervalo de 5 minutos, 3 cidades ao redor de Niera caíram nas mãos dos jogadores. Isso também, apenas algumas horas antes do cerco ao Salão Sangrento começar. Isso era completamente ridículo. A sala ficou em silêncio. Todos olhavam para os jinx dourados flutuando no ar, pensando praticamente a mesma coisa. Espera. O quê? Espectro Sangrento riu, mas sou baixo. Cidade de Aga. Ibiza. Como todos eles se transformaram ao mesmo tempo. Mark bateu a palma da mão na mesa. Isso não é aleatório. Alguém está se mexendo. Rápido. Eles não podem realmente contribuir para a batalha, certo? Quer dizer, é tudo de última hora. Não tem como eles conseguirem preparar um exército antes do cerco começar? Perguntou Espectro Sangrento, nervoso. Phoenix balançou a cabeça. Não. Pode contar com isso. As famílias ocultas finalmente fizeram seu grande movimento. Essas 3 cidades definitivamente participarão do cerco ao Salão Sangrento junto com o exército principal vindo do reino, do Salão Sacerdotal e do Templo Divino. Famílias escondidas? Mark perguntou. Certo, você não sabe nada sobre eles. Espectro de Sangue ficou sério enquanto tentava explicar da melhor forma possível. Essas famílias ocultas são famílias extremamente poderosas e influentes em nosso mundo real. Elas estão por trás do cenário econômico e político mundial. Você acha que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo? Espectro Sangrento sorriu amargamente e balançou a cabeça. Não. O homem mais poderoso, na verdade, seria o velho da fronteira norte, ou pelo menos foi o que ouvi dizer. As famílias ocultas são sempre misteriosas e estão constantemente tentando superar umas às outras. Ninguém sabe quem é o mais poderoso, mas todos têm uma posição quase igual. Pelo menos ninguém ainda ousou lutar abertamente contra outra família oculta. Mark e Kat ouviram atentamente. Phoenix continuou a explicação do irmão. No momento, essas coisas não são importantes. O mais importante que você precisa saber é que essas famílias ocultas estabeleceram cada uma sua própria guilda no jogo e, até agora, todas estiveram nas sombras. Eu pensei que elas continuariam a governar nas sombras por mais algum tempo, mas, surpreendentemente, hoje elas se revelaram. Então esses destruidores da aurora, heróis celestiais e sacerdotisas rúnicas pertencem a essas famílias ocultas? Perguntou Kat. Phoenix assentiu com uma luz estranha nos olhos. Eles não pertencem apenas às famílias ocultas. São jovens líderes ou jovens mestres, seja qual for o termo, dessas famílias ocultas. Isso é extremamente drástico até para eles. Eles simplesmente assumiram o controle de suas guildas e vieram a público, sem se conter. E eu só consigo pensar em uma razão para eles fazerem tal coisa. Phoenix fez uma pausa e olhou para Kat e Mark. Diga-me. O Deus do Sangue teve algo a ver com a Zona Abissal? Kat permaneceu em silêncio enquanto Mark balançava a cabeça. Não temos ideia do que Damon faz ou por que faz. Só sabemos o que ele nos conta. A questão era que Mark e Kat de fato sabiam mais sobre a Zona Abissal, mas sem a permissão de Damon, não queriam revelar nada, mesmo que fosse sobre o Espectro Sangrento e a Fênix. Tudo bem. Talvez ele esteja envolvido. Talvez não. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ele precisa ser extremamente cuidadoso agora. As famílias ocultas fizeram uma grande jogada hoje. Elas não ficarão satisfeitas sem ver sangue. Se tornaram públicas, então há apenas um motivo. Elas querem derrubar o Deus Sangrento e pisar em seu cadáver para chamar a atenção do mundo. Mark cerrou os punhos. Está tudo bem. Não importa. Mesmo que o exército deles seja maior, nós venceremos. Não seremos nós que perderemos hoje. Phoenix balançou a cabeça. Você está subestimando os demais, Mark. Sabe por que as famílias ocultas conseguiram estabelecer guildas poderosas dentro do jogo? Mark não disse nada. Você acha que apenas poder econômico e político é suficiente para estabelecer grandes guildas no jogo? Pense de novo. As famílias ocultas são poderosas por um motivo muito diferente. Seu verdadeiro poder não está em sua posição no mundo real. Seu verdadeiro poder vem das bênçãos. Os olhos de Mark e Kat se arregalaram ao ouvir o termo familiar. Então você sabe sobre bênçãos. Deixa eu te contar uma coisa. Toda família oculta tem um Deus que a sustenta. Elas têm uma bênção direta de um Deus. Não o Deus das nossas mitologias e histórias. Deuses de verdade. De repente, tudo ficou claro para Mark.
A benção de Damon e a luta que travaram nas terras congeladas do norte. No mundo real, tudo ficou abundantemente claro. Mark ainda se lembrava do medo e da pressão que sentira naquela época, vindos daquela criatura bizarra. Ele sempre se perguntara o que teria acontecido naquela época. Agora ele sabia. Phoenix soltou um suspiro, vendo suas expressões inexpressivas mudarem lentamente. Não sei por que o Deus do Sangue não explicou nada disso a vocês. Vocês precisam estar mais preparados. Sinto muito ter que dizer isso. Tenho certeza de que vocês dois são talentosos o suficiente, mas alguém como vocês não consegue enfrentar monstros como eles. Se eles decidirem te derrotar, vocês não podem vencer. É simples assim. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 465. Nós resistiremos e lutaremos. Mark não disse nada. Ele sabia que só havia um motivo para seu amigo idiota não ter contado nada disso. Ele provavelmente estava tentando protegê-los da verdade sobre quem eles estavam enfrentando e dar-lhes o máximo de tempo possível para aproveitarem suas vidas normalmente. Mark suspirou. Olhou para Kat e já via pavor e pânico em seus olhos. Não se podia usar a palavra Deus sem consequências. O que era um Deus? Um ser que poderia esmagá-los como formigas, se quisesse. Um ser que só precisava estalar os dedos para destruir mundos inteiros. Como alguém poderia lutar contra um inimigo como aquele? Como poderia enfrentar algo tão além deles? A submissão parecia a única opção. Mas como seriam suas vidas se curvassem diante de um ser que não conseguiam compreender? Seu futuro não dependeria inteiramente dos caprichos desse suposto Deus. Poderia uma vida assim ser pacífica? E se esse mesmo Deus escolhesse escravizá-los? Mark expirou lentamente e controlou o medo. O pânico não ajudava ninguém. Era exatamente por isso que Damon não havia contado tudo. Quando uma meta é pelo menos parcialmente alcançável, ela pode te motivar. Mas quando uma meta é extremamente impossível, ela só espalha pânico e medo. Mark cerra os punhos. Não. A sobrevivência deles não era esmagadoramente impossível. Eles podiam estar enfrentando deuses e demônios, mas também tinham alguém igualmente monstruoso ao seu lado. Ele abriu a tela de status e olhou para as duas palavras em seu status. Benção primordial, incompleto. Ele não tinha ideia de onde Damon estava naquele momento ou o que estava fazendo, mas tinha certeza de que voltaria a tempo para a batalha. Naquele momento, ele não estava lutando contra esses deuses ou demônios. Seu trabalho era simplesmente segurar a fortaleza até que Damon voltasse. E ele iria se concentrar justamente nisso. Estão ouvindo? É melhor vocês se acalmarem agora e irem para algum lugar. Talvez pudessem planejar um ataque surpresa a uma dessas cidades mais tarde e eliminá-los. No momento, não é lógico nem racional para vocês lutarem contra 3 famílias escondidas, especialmente quando elas decidiram sair com força total, sugeriu Phoenix. Mark percebeu que ela estava dizendo isso para o bem deles. A mulher era uma mulher de negócios astuta e pensava como tal. Se eles realmente enfrentassem essas probabilidades impossíveis, então o que ela sugeriu seria a melhor opção possível. Mas Mark balançou a cabeça. Obrigado, mas não. Vamos ficar e lutar. Phoenix abriu a boca para dizer algo, mas acabou desistindo. Gente, dê uma olhada no chat mundial e no chat local. Espectros sangrentos interrompeu de repente. Todos congelaram. Mark e Kat abriram rapidamente a interface do sistema, e Phoenix também. Avistamentos de jogadores se movendo em direção a Niera. Muitos deles. Pessoal, vocês notaram quantos jogadores de ponta tem na guilda do Dawnbreaker? Acho que não é mais tão perigoso entrar na luta. Mesmo matar um NPC vampiro renderá muitos pontos de experiência e itens. Definitivamente vale a pena. Tanto a vanguarda do sul quanto a fronteira do norte começaram a se reunir. Ouvi dizer que a guilda inteira vai participar da batalha de ataque. Vai ser um massacre completo. Você se esqueceu da coalizão europeia. Eles também estão se reunindo. Merda. Vou lá. Não posso perder uma oportunidade tão grande. Com tantos jogadores, posso ficar na lateral atirando flechas em algum sugador de sangue. Conte comigo também. Eu também. Vamos formar um grupo. Me adicione. Sou um tanque nível 56 e tenho bons equipamentos. Vamos estuprar aquele desgraçado, Deus do Sangue. O bate-papo mundial, que antes estava indefinido, de repente ficou completamente desequilibrado em uma direção. Os vários jogadores não hesitaram mais em se juntar à batalha. Todos pareciam ter ganhado um impulso de confiança. As pessoas gritavam,
Discutiam e se alistavam. Ofertas para se juntar à luta chegavam aos montes. Alguns eram voluntários honestos. Alguns esperavam roubar dinheiro. Alguns queriam assistir a um show. Alguns trouxas não escreviam nada além de emojis. Mas, no geral, o número de jogadores interessados em participar da batalha aumentou exponencialmente. Jogadores de todas as partes do mundo estavam se aglomerando nos centros de teletransporte para chegar à cidade de Niera. Todos estavam extremamente frustrados com a zona abissal, e isso, de alguma forma, chegou na hora perfeita para absorver o peso dessa frustração. O rosto de Katia empalideceu enquanto lia. Marx sentiu o estômago embrulhar. Phoenix soltou um suspiro e até mesmo o espectro sangrento não parecia tão confiante quanto antes. A propósito. Onde está o Manorzão? Ele está vendo tudo isso? Será que devemos fazer alguma coisa? Mark não disse nada. Ele está aqui, certo? Bloodwright perguntou novamente. Desta vez, em vez de Mark, Phoenix falou, ele não está aqui, está? Ele estará aqui em breve. Mark não disse mais nada, mas Phoenix era inteligente demais para não notar as coisas. Para o seu bem, espero que sim. Ela sentiu. Enquanto isso, se precisar de alguma coisa, me avise e farei o meu melhor para fazer. Obrigado. Agora vou voltar aos preparativos. Mark terminou a conversa rapidamente e foi até Varnix para atualizá-lo sobre a situação. Ele não tinha certeza se o NPC vampiro sabia sobre esses acontecimentos do lado dos jogadores. Se tantos jogadores estivessem se juntando à batalha, isso seria um revés significativo para eles. Um revés que poderia até custar-lhes a batalha se não se planejassem adequadamente. Damon, onde diabos você está? Mark murmurou baixinho. Mais importante, ele se perguntava se o amigo estava preso em alguma situação problemática da qual não conseguia sair. Conhecendo o amigo, não havia como Damon não estar ali se não conseguisse. O fato de seu nome estar em cinza não melhorava nada. Talvez ele estivesse mesmo preso em algum lugar e precisasse da ajuda deles. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 466. Uma chance enquanto isso. De volta às Terras Sangrentas. Algumas horas antes. Continue sonhando. Continue sonhando. Continue sonhando. Sonhe até que seus sonhos se tornem realidade. Verdade. 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 Damon balançava os quadris e dançava enquanto cortava outra horda de bestas demoníacas que se lançavam contra ele. Lâminas de sangue brilharam. Membros voaram. As feras atingiram o chão em um jato de sangue escuro. Damon riu e continuou dançando no mesmo lugar enquanto absorvia toda a essência de sangue derramada. A elfa que estava sentada no chão perto dele, segurando os joelhos e tremendo, encarou a cena em choque. Havia medo em seus olhos enquanto observava os cadáveres de monstros ao seu redor. Mas havia ainda mais choque e horror quando seu olhar pousou em Damon e na forma casual e natural como ele lidava com tudo que surgia em seu caminho. O que você está olhando, olhos verdes? É a primeira vez que vê alguém brigando ou o quê? Não é como se eu fosse te matar agora. Damon riu ironicamente. Ele gostava muito mais quando a garota estava dormindo e não encarava com aqueles olhos críticos que pareciam odiar a violência. Você sabe o que vai acontecer se eu não lutar e matá-los? Nós vamos morrer. Eles vão nos comer vivos. Você sabe o que vai acontecer se continuar sendo uma garotinha assustada assim? Um dia, alguém vai te agarrar de novo e te empurrar para uma vida muito mais miserável do que esta. Damon dispensou a espada de sangue e sentou-se com um suspiro enquanto usava sua magia de vento para reunir todo o saque ao redor. Você precisa ficar mais forte. Precisa ser capaz de se defender sozinha. Quer dizer, você quer ser sempre uma escravinha triste. Tenho certeza de que a vida tem sido miserável para você, mas agora você está segura. Aproveite esta oportunidade para se tornar mais forte. Bem, você também pode continuar sendo essa menininha indefesa e muda. Eu a protegerei por enquanto e, mais tarde, provavelmente a deixarei em um lugar seguro, onde não precisará se preocupar com nada. Mas, no fim das contas, a menos que você se fortaleça, acho que nunca se sentirá segura. Alguma ideia? A elfa continuou a encará-lo, sem entender nada. Damon suspirou e não se deu mais ao trabalho de falar com ela. Ele já havia tentado falar com ela de várias maneiras diferentes. Ele já havia desempenhado o papel de condolências. Tentou ser compreensivo. Sem prometer a liberdade dela, ele praticamente fez todo o resto, e ainda assim, não houve resposta. Ah, merda. Damon coçou a cabeça e sentou-se ao lado dela. Ele já havia dito que,
Ao contrário dele, ela era livre para se movimentar, mas Elfa não demonstrava sinais de que iria se mover. Em vez disso, o mundo ao redor deles começou a se mover. Os olhos de Damon se iluminaram. Quem quer que tenha lançado a maldição sobre ele certamente não levou em conta o fato de que ele estava sentado no meio de formações complexas que mudavam o próprio espaço em que se encontrava. O lugar inteiro se reorganizava a cada poucas horas, e parecia que aquele momento finalmente havia chegado. Então, o que aconteceria agora? Formações antigas e bizarras criadas por algum vampiro monstruoso ou sua maldição? Quem venceria? Bem, tecnicamente, a maldição ainda poderia vencer. Parece ser extremamente poderosa, considerando o pouco conhecimento que ele tinha sobre maldições. Então, ele não podia simplesmente deixar Jesus assumir o controle e torcer pelo melhor. Ele precisava garantir que usaria essa oportunidade corretamente e lhe daria o empurrão necessário. Damon já estava sentado, sem fazer nada, há algumas horas, e conseguiu vasculhar a mente e pensar em algo. Havia muitos tipos diferentes de maldições em Art Online, e muitos tipos diferentes de profissões podiam usá-las. No entanto, uma maldição tão poderosa quanto essa provavelmente estava presa à sua alma. Não ao seu corpo, não à sua mente, mas diretamente à sua alma. Essa devia ser a razão pela qual ele não conseguia nem sair do jogo e voltar ao mundo real. No entanto, lidar com a alma era completamente diferente de lidar com o núcleo de mana. Mesmo que fosse moderadamente talentoso, seria possível facilmente acessar o núcleo do mana e aprender a usá-lo. Mas o mesmo não se podia dizer da alma. Era preciso ser realmente talentoso para ter noção da própria alma, como o velho Artemius ou Silvara, e ainda mais talentoso para conseguir usar a energia da alma. Damon tinha quase certeza de que aqueles caras do clã do gelo possuíam apenas uma técnica de cultivo de alma de terceiro nível e, portanto, sua condição atual era patética. Mas tudo mudaria se eles realmente adquirissem técnicas de calibre superior. O mesmo valia para os outros Super 10. Se todos esses caras conseguissem pôr as mãos em qualquer coisa relacionada ao Soul, Damon estaria ferrado. Esse também era um dos motivos pelos quais ele queria pôr as mãos em uma técnica de fortalecimento da alma e alcançá-los. Claro, havia também seu ferimento e o fato de que seu núcleo de mana primordial poderia explodir de dentro para fora a qualquer instante, destruindo ele e sua alma. Considerando tudo isso, pode-se dizer que este não foi o primeiro contato com sua alma. Talvez houvesse uma maneira de alcançá-la e até mesmo dar um passo à frente e identificar a marca da maldição, ou pelo menos a presença dela em sua alma. Se por acaso ele acabasse fazendo algo assim, então havia uma possibilidade muito real de que ele pudesse simplesmente apagar aquela maldita coisa de dentro dele. Era uma péssima ideia. Uma ideia estúpida. Ele tinha zero chances de concretizar, mas não tinha outras ideias no momento. Era hora de tentar. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 467. Rugido. Após alguns minutos de intenso foco e concentração, Damon abriu os olhos. Ele não estava mais sentado na estrada de terra aleatória que levava à montanha dos plebeus. Em vez disso, estava em um penhasco desta vez. A elfa ainda estava ao lado dele, mas tudo mais havia mudado completamente. É claro que, por pura sorte, eles não estavam exatamente sozinhos. Uma fera enorme, uma criatura enorme, parecida com um leão, do tamanho de uma carroça, os encarava. Seu pelo parecia sangue seco, e veias negras pulsavam por todo o corpo. Seus olhos ardiam em um âmbar opaco. Vapor subia de suas narinas dilatadas. Ele estava com os pelos eriçados, um rosnado baixo vibrando através da rocha. Ding. Nível 180. Leão feroz, coração demoníaco, classificação elite. Os olhos de Damon se arregalaram. Assim, de repente, eles foram jogados bem na frente de uma besta demoníaca de nível elite. Monstros demoníacos normais já eram mais difíceis de lidar, e agora uma besta demoníaca de elite o encarava com um nível 180. A jovem elfa empalideceu de medo. Todo o sangue desapareceu de seu rosto ao sentir a ira aura assassina da fera monstruosa. No entanto, Damon apenas soltou um suspiro casual. Ele não se importava tanto com o leão. Estava mais decepcionado por ainda estar amaldiçoado. Além disso, desviar daquela coisa presa num único lugar seria um pouco desafiador, especialmente com a garota élfica ao seu lado. Ele começou com uma barreira de sangue ao redor da jovem élfica. O leão rosnou e investiu contra ele. Sua pata o atacou com força. Normalmente, ele teria se esquivado do ataque, mas agora tinha que enfrentá-lo de frente.
sem problemas. Ele deixou a fera sangrar. Apenas um pequeno arranhão. O leão rugiu de alegria ao sentir o cheiro do sangue do inimigo e se preparou para atacar novamente. Mas, de repente, seus movimentos tornaram-se lentos e indolentes. Fogo demoníaco irrompeu ao redor dele enquanto rugia de raiva. Percebeu que havia sido envenenado. Mas Damon não lhe deu tempo para descansar. Ele lançou uma saraivada de agulhas envenenadas contra a fera. O leão era rápido. Ao contrário de Damon, ele tinha a capacidade de se mover e desviou da maioria das agulhas, e o que o atingiu não foi suficiente para lhe causar dano significativo. No entanto, Damon ainda não havia terminado. Logo após o ataque com as agulhas, ele lançou várias lâminas divinas suculentas em sequência. Espadas divinas, uma após a outra, caíram do céu. Elas atingiram o leão impiedosamente, e a enorme fera cambaleou com o dano. O leão tinha impressionantes 10 milhões de pontos de vida, e cada espada divina que atingia o alvo consumia quase 100 mil de cada vez. O dano era ainda mais amplificado graças à sua fraqueza contra ataques divinos e sagrados. Nesse ritmo, o leão percebeu que ia sucumbir rapidamente. Soltou um rugido furioso e ativou seu ataque final sem hesitar. Poeira e pedras voaram para cima. Então, bateu as duas patas dianteiras no chão e emitiu um som como de uma montanha se partindo. Uma onda de fogo negro e choque atingiu-os imediatamente. O penhasco tremeu. Pedras soltas rolaram. A elfa gritou e tentou se encolher atrás da pequena barreira que Damon havia construído. Uma onda escaldante de fogo negro irrompeu e avançou direto para eles como um tsunami. Mesmo com a alta resistência e afinidade ao fogo de Damon, ele ainda conseguia sentir a intensidade do ataque. Ele soube imediatamente o porquê. Fogo do inferno. O ataque do leão continha traços de fogo do inferno. Damon ergueu o bastião dos condenados ao redor deles como uma parede de tijolos. O fogo negro atingiu com força total. A barreira estremeceu. Damon despejou tudo ali. Suas mãos tremiam. Mana queimava através dele como fogo frio. A barreira resistiu o suficiente para o pior passar, mas estava rachando. Finos fragmentos se espalhavam pela superfície. O leão não parou. Saltou para a frente, com as garras apontadas para a barreira. Damon não lhe deu chance. Ele seguiu com tempestades de lâminas divina e fonte radiante. Fonte radiante enfraqueceu a fera já letárgica, e tempestade de lâminas divina rasgou seu enorme corpo, drenando o resto de sua vida. As lâminas divinas continuaram caindo até que o leão não conseguiu mais ficar de pé. Ele cambaleou, com os músculos se contraindo, e então se dobrou. Uma nuvem de poeira e uma chuva de sangue negro cobriram o penhasco. A fera permaneceu imóvel. Damon soltou um longo suspiro, absorvendo imediatamente toda a essência sanguínea que pôde. Várias notificações do sistema apareceram à sua frente. Jing. Você matou um leão feroz do coração demoníaco, Jing. Você ganhou pontos de experiência, Jing. Extração de linhagem bem-sucedida, Jing. Você extraiu a habilidade rugido, Jing. Você ganhou mais um de força, que azar. O rosto de Damon se contraiu. Ele tinha quase certeza que a fera tinha habilidades muito mais poderosas, mas parecia que ele levou a pior. O lado positivo é que pelo menos ele não encontrou nada poderoso o suficiente para matá-lo. Então, de repente, algo lhe pareceu estranho. HMM. As montanhas carmesim não deveriam conter apenas bestas demoníacas de baixo nível. O que há com esse leão? De onde ele veio? Ele pensou um pouco e deu de ombros. Bem, tanto faz. Provavelmente tem um ou dois desses caras por aí. Não preciso pensar nisso. Eu deveria estar trabalhando nessa porra de maldição. Não acredito que ela ainda está presa em mim, mesmo com a formação rúnica das montanhas carmesim. Quão forte é essa maldição? Damon estava prestes a tentar alcançar sua alma mais uma vez, só para senti-la, quando seus sentidos formigaram. Ele imediatamente convocou uma chuva de agulhas envenenadas e as lançou em todas as direções. No entanto, foi inútil. No segundo seguinte, 10 leões ferozes do coração demoníaco apareceram, rugindo alto. Eles se espalharam em círculo e avançaram em direção a Damon e a jovem élfica. Deus vampiro mais forte. Capítulo 468. Vamos resolver isso. Damon sorriu amargamente. Era verdade que ele desejava mais daqueles leões para poder adquirir suas habilidades únicas, mas não se importaria se seu desejo não fosse particularmente realizado. Pelos minutos seguintes, Damon se dedicou totalmente à luta.
Ele levou seu corpo e sua mana ao limite e usou todas as habilidades poderosas que possuía. Tempestade de lâminas divinas rasgou o ar em uma chuva prateada. Fonte radiante o manteve respirando enquanto o bastião dos condenados recebeu o pior dos golpes. Ele cuspiu agulhas envenenadas, atacou com um chicote de sangue e desferiu uma punição divina como um martelo. Ligação de sangue congelou as lâminas mais rápidas para que as lâminas divinas pudessem finalizar o trabalho. Damon usou tudo o que tinha e disparou seus poderosos ataques várias vezes para finalmente massacrar todos os 10 ferozes leões com corações demoníacos. No final, nem isso foi suficiente, e ele foi forçado a usar seu trunfo, sopro de fogo. Os 10 leões caíram um por um, rugindo e depois desabando em montes fumegantes de pelos e sangue escuro. Damon sentou-se e absorveu apressadamente toda a essência de sangue que conseguiu. Sua respiração estava ofegante e ele estava completamente exausto, mas a rica essência de sangue o nutriu e tornou tudo um pouco melhor. Sem mencionar que sua sorte finalmente mudou para melhor, e ele obteve as 2 habilidades nas quais mais estava interessado, Fogo do Coração Demoníaco, e Sangue Vermelho. Uma habilidade continha traços de fogo infernal, e a outra ajudava a amplificar a primeira. Ele também havia ganhado uma boa quantidade de atributos junto com as 2 habilidades, além de itens de saque muito bons, tudo isso adoçando o jogo. Eu preciso ver o quanto isso pode fortalecer minha lança carmesim flamejante. Damon lambeu os lábios. E meu hálito de fogo também. Talvez eu precise de oponentes mais fortes, afinal. Ele murmurou e riu baixinho antes de fechar os olhos e respirar fundo. As próximas horas passaram sem incidentes, e Damon começou a treinar, buscando sua alma. A próxima mudança poderia acontecer a qualquer momento, e quando acontecesse, ele queria estar preparado. Espero que não demore muito. Ele soltou um pequeno suspiro, fechou os olhos e voltou ao treinamento. Coincidentemente, uma sensação estranha o envolveu e, quando abriu os olhos, viu que o mundo ao redor deles estava mudando novamente. Porra! Damon praguejou e apressadamente começou a tentar agarrar sua alma. Ele queria que o embaralhamento acontecesse o mais rápido possível, mas não queria que acontecesse tão cedo. Ele tentou mais uma vez fazer o seu melhor, mas no final, foi completamente inútil. Ele estava agora em uma nova área, e a maldição ainda estava em vigor. Mais importante ainda, encarando-o estava uma cobra de 6 cabeças, todas as cabeças o encarando com uma intenção assassina cruel. Com licença. Talvez possamos resolver isso. Tenho muitas cobras de estimação. Você pode ser uma delas. Sou herdeiro do rei venenoso. Damon declarou orgulhosamente, mas quase instantaneamente, vários raios poderosos caíram sobre ele. A maldita cobra não lhe deu tempo algum, e parecia não dar a mínima para o rei veneno. Você só pode estar brincando. Todos os 6 raios eram bastante poderosos e estavam todos focados no mesmo ponto, onde ele estava atualmente preso, tornando os ataques ainda mais mortais. Normalmente, ele teria se esquivado de uma habilidade poderosa e de merda como essa, mas agora era forçado a suportar o impacto. E ele tinha que proteger o elfo também. Você não pode usar o nome do meu Deus para se safar sempre. A voz familiar zombou dele mentalmente, mas Damon não teve tempo de responder ao espírito maldoso da cobra. Ele disse um foda-se mental e ergueu novamente, Bastião dos Condenados, rapidamente executando suas outras 2 poderosas habilidades divinas. Isso lhe deu um momento, e ele finalmente conseguiu ver as estatísticas da maldita cobra, Jing. Nível 223, Serpente do Inferno de 6 cabeças, classificação Elite. Essa besta demoníaca tinha um nível ainda mais alto que o do feroz leão coração de demônio. Damon ficou completamente perplexo. Que diabos estava acontecendo? Além disso, este era outro monstro de nível Elite. Além disso, estranhamente, esta besta demoníaca parecia ser capaz de usar fogo do inferno. Era muita coincidência. Damon passou os minutos seguintes em uma luta amarga com a serpente de 6 cabeças. Com a elfa o arrastando para baixo como um peso morto, a situação ficou quase tensa algumas vezes. No final, ele teve que jogar a garota para o lado só para ter certeza de que ela não estava em uma zona de perigo. Não que isso importasse. Os ataques em troca foram tão brutais que não havia espaço seguro nas proximidades. Damon teve que usar todos os truques que tinha, incluindo o seu sopro de fogo, para encerrar a luta. Ele teve que se preparar para usar o fogo do inferno na hora e combinar fogo do coração demoníaco com sopro de fogo e lança carmesim ardente,
Ali mesmo. Finalmente, usando seu clone das sombras para lançar um ataque furtivo, ele conseguiu cortar uma das cabeças e, a partir daí, tudo acabou virando a seu favor. Logo, todas as cabeças caíram, uma após a outra, e a cobra finalmente desabou sem mais nenhuma chance de lutar. Damon também não estava muito melhor. Ele estava pingando sangue e suor. Esses monstros de alto escalão não eram exatamente presas fáceis de seu sangue venenoso, tornando tudo ainda mais difícil. Além disso, essas feras parecem ter uma base sólida de atributos. Ele não conseguia dominá-las com seus atributos abundantes, graças à diferença de nível. As coisas estavam começando a ficar complicadas. Além disso, Damon tinha um mau pressentimento. Seu instinto lhe dizia que a próxima troca de turnos não seria nada fácil. Enquanto ele refletia sobre o que diabos estava acontecendo e por que ele estava pulando de uma monstruosidade para outra em vez de ser jogado aleatoriamente para um coelho demônio, algo brilhante chamou sua atenção. Deus vampiro mais forte. Capítulo 469. Baú do tesouro. Damon não conseguiu ver o lugar direito enquanto a cobra de 6 cabeças rasgava o penhasco. Agora que a luta havia terminado e a poeira havia baixado, ele finalmente podia apreciar a paisagem. Eles não estavam em um penhasco. O chão sob as botas de Damon estava rachado. Rios de lava alaranjada fluíam abaixo, cuspindo vapor e cinzas. Chamas lambiam as bordas do planalto. Ossos quebrados e carbonizados e pedras queimadas jaziam por toda parte. Os raios da serpente haviam queimado sulcos profundos na pedra. E atrás de onde a serpente estivera, agora havia um baú brilhante e visível. Um baú de tesouro dourado. O coração de Damon disparou. Baús de tesouro dourados tinham uma grande chance de conter algo precioso. Ele imediatamente tentou correr em sua direção, mas percebeu que não conseguia se mover. Filho da puta, xingou baixinho. O baú estava bem na sua frente, mas ele não conseguia alcançá-lo. Mas, felizmente, ele não estava sozinho. Olhos verdes, levante-se. Tenho uma tarefa para você. Vai abrir aquele baú de tesouro. A elfa se encolheu como se ele a tivesse esbofeteado. Suas mãos tremiam, mas ela se levantou lentamente. Deu um passo, depois outro, e depois outro. Damon suspirou impacientemente. Normalmente, ele não se importaria, mas, considerando tudo o que estava acontecendo de bizarro, tinha a sensação de que o próximo embaralhamento poderia acontecer ainda mais cedo do que o esperado. Ele não queria perder um baú de tesouro só porque aquela garota era lenta demais. Alguns segundos depois, ela finalmente se agachou em frente ao baú do tesouro e cerrou os dentes, tentando com todas as forças abri-lo. Parecia que ela estava com dificuldades. Você pode virar o baú do tesouro? Deixe-me dar uma olhada. Precisa de uma chave? A garota élfica sentiu. Claro, precisa de uma chave. Droga. Aonde vou agora para encontrar uma chave? Damon mais uma vez usou um pouco de energia eólica para puxar o baú do tesouro para mais perto de si, mas não adiantou. Ele então invocou seu clone das sombras e o enviou em uma caçada. Se houvesse um baú de tesouro ali, a cobra deveria ter deixado cair uma chave. Era lógico. Alguns lugares perigosos eram uma exceção, e a chave podia até estar escondida nos arredores, então valia a pena dar uma olhada. O clone desapareceu entre as costelas enegrecidas e os rochedos salpicados de lava. A elfa observava, pálido e mal respirando. Enquanto o clone olhava ao redor, Damon também não ficou parado. Ele ativou a lente de sangue para ver se conseguia detectar alguma anomalia. A princípio, não conseguiu identificar nada, mas então, sobre uma bolsa de magma incandescente, onde rajadas contínuas de gás quente rompiam de tempos em tempos, havia algo escondido. Ele pôde ver uma tênue assinatura energética. Damon imediatamente instruiu o clone a ir até lá. O clone tentou o máximo que pôde tocar a rocha quando a explosão de gás não estava lá, mas, no final, foi atingido. 50% de sua saúde foi drenada em um único golpe. Isso se deveu apenas à resistência à essência de fogo que o clone compartilhava com Damon. Caso contrário, teria sido obliterado em um único golpe. Felizmente, não havia mais trucas, e a chave estava simplesmente debaixo da pedra. O clone agarrou e deixou a chave cair perto do elfo. Pegue, ordenou Damon. A elfa estremeceu. A chave estava escaldante, e sua pele torraria se tocasse nela. No entanto, por ordem de Damon, ela se abaixou para pegá-la sem hesitar. Fechou os olhos, preparando-se para o pior, e tocou a chave. Imediatamente, seus olhos se arregalaram.
A chave não o queimou nem um pouco. Ao abrir os olhos, viu uma camada de energia sanguínea cobrindo sua mão. A elfa se virou para Damon, chocada. Era evidente que ele havia criado a barreira para que ela não se machucasse. Vamos, olhos verdes. Não temos o dia todo. Podem abrir o baú agora. A elfa enfiou a chave na fechadura com as mãos trêmulas. O metal emitiu um clique suave e a tampa se abriu com um rangido. Uma luz dourada e quente se espalhou. Ela se afastou, piscando para se proteger. Dentro do baú havia 3 coisas. Uma flor vermelha, uma pedra vermelha e uma espécie de máscara. Traga para mim, rápido. A elfa entregou os itens às pressas. Seus dedos ainda tremiam, mas ela não deixou cair nada. Damon virou a flor vermelha, a pedra vermelha e a máscara estranha entre as mãos. Queria inspecioná-las, mas nada adiantava. Todos os 3 itens exibiam apenas pontos de interrogação. Damon franziu a testa. Estava um pouco decepcionado, pois esperava encontrar algo que pudesse usar naquele momento, mas estava tudo bem. Claramente, eram itens valiosos e, se não fosse hoje, ele descobriria seus detalhes mais cedo ou mais tarde. Ele as jogou em seu anel espacial e olhou para baixo. Deu outra olhada ao redor para ver se mais cobras de 6 cabeças apareciam, mas este parecia ser o único monstro naquela região. Provavelmente estava guardando o baú do tesouro. Certo, que habilidade eu ganhei da cobra. Ele estava tão distraído com o baú do tesouro que se esqueceu dessa parte. Rapidamente, abriu a tela de status para dar uma olhada. Aura da chama do inferno, hein? Os olhos de Damon se arregalaram quando ele clicou na descrição da habilidade. Aura de chamas do inferno, passiva, rank C. Envolve o usuário com um leve halo de fogo infernal que queima os inimigos em um raio de 10 metros. Aumenta todo o dano de fogo quando a aura está ativa. Damon olhou para as linhas 2 vezes. Uma aura passiva de fogo infernal. Isso explicava muitas coisas. A maldita cobra era tão forte apenas por causa desse aumento de aura. Ela devia ter evoluído a habilidade para o nível B ou talvez até mais para se tornar tão poderosa. Ele tentou ativar a habilidade para observar seus efeitos. Deus vampiro mais forte. Capítulo 470. Saia daqui imediatamente. Uma aura de fogo envolveu Damon. Não era um fogo que alimentava. Era um fogo que queimava tudo em seu caminho. Era um fogo que era a definição de loucura e caos. Ele ficou ainda mais chocado. Mesmo com apenas uma pequena quantidade, o aumento da aura passiva de fogo infernal era enorme. Ele percebeu que, se usasse em excesso, seus ataques seriam muito mais fortes. O estranho era que a aura não estava apenas nele. Ele conseguia sentir a mesma aura, traços dela vindos do rio de magma próximo. Não é de se admirar que a serpente de 6 cabeças tivesse uma habilidade tão poderosa. Vivendo ao lado daquele magma por décadas, a fera aprendera a usar o fogo infernal do rio. Ela aprendera a si mesma a truques que a maioria das criaturas jamais vira. Era algo extremamente raro. Nem todos podiam usar o fogo do inferno livremente. Era como o sopro do dragão. Era uma essência energética superior com a qual a essência de fogo comum não conseguia competir. O estranho era que ele já havia encontrado 2 feras que podiam usá-lo livremente. Primeiro, era o leão feroz com coração de demônio, e agora a cobra de 6 cabeças. Ambas as criaturas tinham apenas um pequeno domínio do fogo do inferno, mas era mais do que suficiente para lhes dar uma enorme vantagem. Restava apenas uma pergunta: os ferozes leões com coração de demônio poderiam estar por perto? A movimentação da massa terrestre era, em teoria, completamente aleatória. No entanto, pequenos padrões poderiam surgir de vez em quando. E se ele estivesse sendo carregado para algo com cada dobra da massa de terra? Damon pensou um pouco e então retornou ao seu treinamento espiritual. Qual era o sentido de pensar em algo sobre o qual não tinha controle? Ele enviou seu clone das sombras em busca de qualquer outra coisa que pudesse estar escondida naquele lugar e continuou tentando alcançar sua alma. Ele definitivamente não era tão talentoso quanto Silvar ou Velho nesse aspecto. Mesmo depois de muitas horas, ele não conseguia pensar em nada. Respirou fundo e continuou, e assim, mais algumas horas se passaram. Damon esfregou os olhos. Um dia inteiro havia se passado e ele não tinha nada para mostrar. A maldição ainda permanecia. Seu clone das sombras voltou de mãos vazias, e seu alcance espiritual parecia vago e distante. Nesse ritmo, seria realmente impossível para ele fazer qualquer movimento antes que o ataque ao salão de sangue começasse ou mesmo terminasse. Damon estava pensando no que fazer em seguida quando, de repente,
O mundo a seu redor começou a ficar turvo. Está começando, gritou ele enquanto se preparava mentalmente. No segundo seguinte, sentiu uma onda de calor intenso assaltando. Ele imediatamente teve um pressentimento de qual seria o próximo lugar, e houve apenas uma fração de segundo antes que a movimentação fosse concluída e ele fosse teletransportado. No último instante, ele enfiou um pergaminho de teletransporte na mão dela e o ativou para ela. Saia daqui. Em vez de tentar remover a maldição de sua alma, ele tinha que arriscar e tirá-la dali. Caso contrário. Assim que o mundo mudou, revelando um inferno de fogo, uma luz ofuscante engoliu a elfa por inteiro, e sua figura desapareceu. Ao contrário dele, ela não estava presa àquele lugar, afinal. Ela conseguiu escapar do local sem problemas. E bem a tempo, uma coluna de fogo do inferno atingiu o local onde a elfa estivera, bem ao lado de Damon. A explosão rasgou pedras e cinzas. O calor atingiu Damon como uma parede. Ele ergueu uma barreira sem pensar. O bastião dos condenados floresceu ao redor dele e do lugar da garota. O choque esmagou o escudo com força. Rachaduras se espalharam por ele, mas ele resistiu por tempo suficiente para que o pior passasse. Rochas e respingos derretidos choveram. Damon soltou um suspiro de alívio, mesmo com sua vida reduzida em 10%. A elfa havia sumido. Seu teletransporte funcionou. Por outro lado, ele não teve tanta sorte. Ele ainda estava preso no mesmo lugar pela maldição, e o que quer que os tivesse atingido fora mirado exatamente onde ela estivera. Se ele tivesse hesitado por um instante sequer, ela seria uma mancha na pedra. Ele não tinha tempo para pensar. Exatamente como havia imaginado, parecia estar seguindo um padrão específico de trajetória. O movimento da massa de terra o levava a um lugar cada vez mais fundo no solo, talvez em alguma montanha, ou em algum lugar onde houvesse abundante fogo do inferno por toda parte. Isso não seria um problema se houvesse muitas criaturas ao seu redor. Ele poderia consumir o sangue delas e, aos poucos, desenvolver uma resistência ao fogo do inferno, e talvez até mesmo usá-lo se consumisse uma quantidade suficiente delas. No entanto, do jeito que estava, ele estava em enorme desvantagem. Simplesmente não havia monstros demoníacos por perto. Ele precisava de sangue e linhagens para se adaptar, e naquele momento, estava com poucas. Além disso, os vampiros tinham uma fraqueza natural pelo fogo do inferno. Este era o fogo que pertencia especificamente às raças demoníacas superiores. Então, o que diabos algo assim estava fazendo nas Montanhas Carmesim? Ele nunca tinha ouvido falar daquele lugar antes, mesmo em sua última vida. Não deveria haver lugares ricos em fogo do inferno como este no território dos vampiros. Simplesmente não fazia sentido. Damon suspirou e se agachou enquanto enviava seus sentidos ao redor para ver com o que estava lidando. Ele conseguia detectar algumas formas de vida a alguma distância. Mas elas pareciam estar do outro lado da montanha ou algo assim. Ele estava no meio do que parecia ser uma caverna enorme, e tudo ao seu redor estava em chamas. Havia fogo do inferno por toda parte. Para onde quer que olhasse, havia rios de fogo do inferno, explosões de fogo do inferno e chuva de fogo do inferno. Sua saúde estava diminuindo rapidamente. Ele usava suas reservas de sangue para reabastecer a saúde, mas suas reservas diminuiriam rapidamente. Se a reorganização das massas terrestres não ocorresse rápido o suficiente, ele poderia até ficar sem suas reservas de sangue. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.